Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Finança Familiar. Podem chegando, podem entrando, boa tarde! Com um tema bem bacana dessa live que é 17 dicas para economizar e o dinheiro sobrar. Até procurei fazer uma rima. Sejam bem-vindos, podem chegando aí, um tema bem bacana hoje, galera. Vamos lá, vamos quente, né? E um ponto bem bacana que a gente já começa aí na nossa live é o seguinte. Muita gente acha assim, para eu economizar, eu preciso ganhar mais. Aí tem uma confusão que muitas pessoas fazem entre economizar e poupar. E a gente vai explicar aqui nessa live para vocês entenderem. Nessa live a gente está falando, o foco dela é justamente sobre o economizar. E aí a gente vai explicar porque um é consequência do outro e um ajuda o outro. E o que muitas pessoas erram também na questão de quando recebe o salário, e aí o salário não dá para o mês inteiro, não consegue pagar as contas no mês inteiro, porque muitas das vezes não faz o controle financeiro. É aquilo que a gente falou da última live, é a planilha, né? Que pode ser num caderno, pode ser, né? Estou até aqui com o flipchart aqui da live anterior, então bem bacana, porque é o controle que você tem. Ali no controle você vai começar a enxergar que vários buracos ali, ó, do seu balde estão vazando em valores pequenos. Estão saindo, você está perdendo esses valores pequenos por conta desses vazamentos. E vocês têm que dar atenção a esses pequenos vazamentos, que são essas economias que a gente vai falar hoje. Por quê? Gente, faz uma conta matemática simples. R$ 10 por dia, R$ 10. Todo mundo fala, R$ 10 é pouca coisa. R$ 10 por dia são R$ 300 por mês, por ano, R$ 3.600 e num período de 10 anos são R$ 36.000. Olha o rombo que R$ 10.000 por dia faz. Então vocês têm que prestar atenção nessas miudezas, nesses valores pequenos, por quê? E olha que eu coloquei aqui R$ 36.000 em 10 anos, nem coloquei juros. Porque se você colocar juros, porque vai render juros sobre juros, que é os juros compostos, esse valor aí vai lá em cima. Então você vai ter muito mais do que os R$ 36.000. E o que a gente vai falar nessa live é muito importante sobre as economias. Economias do dia a dia, as economias, ações que você pode fazer na sua casa para você economizar, atitudes, pequenas ações que vocês vão ver que vão fazer diferença na vida de vocês. Então vem com a gente, essa live vai ser bem bacana, 17 dicas para economizar e o dinheiro sobrar, tá? E para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar, sou pai, empreendedor, empresário, contador, administrador, ex-funcionário, já trabalhei no Banco Itaú, no Banco Safra, então eu trago essa experiência toda aí para vocês de contabilidade, de Banco Itaú e Safra, eu trabalhei mais de 20 anos na área financeira de empresas. Então, a ideia é muito a gente poder ajudar vocês, né? E o Finança Familiar é justamente isso, é para ajudar as famílias a saírem das dívidas. E por que famílias? Porque não adianta só um, o pai, a mãe, o companheiro, só um querer fazer todo o esforço para conseguir reverter o quadro das dívidas da família. Tem que ser a família como um todo. E nesse momento, mais do que nunca, marido, mulher, cônjuge, esposa, todo mundo envolvido e filhos também. É um bom momento para você ensinar a educação financeira para o seu filho, para que ele não cometa os mesmos erros. Então, a gente tem essa pegada, a gente faz essa conciliação da família toda para poder sair, vocês saírem dessa vida da dívida, né, desse ciclo de dívidas, para poder começar a construir patrimônio, envolvendo os filhos também, para poder vocês ensinarem a educação financeira para eles. Então vem com a gente nessa live bem bacana aí, que a gente vai trabalhar aí sobre esses conceitos. E todo início da nossa live, gente, a gente sempre vai frisar isso. É para vocês colocarem na cabeça de vocês, porque isso é muito importante. Dinheiro, tá? Seu saldo bancário, seu extrato bancário é consequência das suas atitudes, das suas decisões e das suas emoções. De novo, Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo,
e ele é do mercado financeiro, tem mais de 90 anos. O que ele fala? Se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Por quê? Se você é uma compradora ou comprador compulsivo, de onde que vem essa vontade de comprar? Das emoções. Se você é ansioso, estressado e quer dissipar a sua emoção, a sua ansiedade, seu estresse em compras, de onde que vem? Das emoções. Se você não controla o seu ego, vê o seu vizinho com um carro novo, com um relógio novo, com um tênis novo, quer comprar um igual ou melhor para parecer que você tem mais dinheiro, sendo que você não tem, aí você vai ter que financiar e pegar emprestado e pagar juros, isso vem das suas emoções, vem das suas atitudes e são consequências que vão resultar lá no seu saldo bancário. Outro ponto que a gente gosta de falar, só se gerencia aquilo que se controla. Então, se você não fizer a sua planilha, seja num caderninho, seja numa planilha eletrônica. Ivandro, eu não sei fazer. Gente, a live anterior eu mostrei por A mais B como é que faz. No canal do YouTube nosso tem um vídeo ensinando como é que faz desde o zero a planilha eletrônica, o seu orçamento. Tá tudo aí, gente. Só não faz quem não quer. Quem tiver com preguiça, e a gente está se disponibilizando para vocês colocarem comentários, mandar direct, o que for. A ideia é poder ajudar vocês, porque, inclusive, é o que a gente não cansa de falar. Gente, tá vindo um mutirão do governo aí para vocês quitarem dívidas ou refinanciarem dívidas com juros mais baixos. Como é que você vai saber o que você tem de dívida e como é que você vai saber o que cabe no seu orçamento? Como é que você vai saber se você tem condição de ter um dinheiro para pagar à vista se você não faz o seu controle? Então, só se gerencia aquilo que se controla. Então, tem que fazer o seu controle. Não tem jeito. Como é que você vai negociar? E pelo que eu já vi aqui, ainda não saiu oficial esse mutirão do governo, só vai limpar o nome se você pagar pelo menos a primeira parcela. Se atrasar a segunda, vai voltar o nome sujo. Então, vocês têm que ficar antenados para esse controle financeiro, porque você só vai gerenciar suas finanças se você tiver esse controle financeiro através ou da planilha, ou de um caderninho, ou tem que controlar, tem que anotar tudo, tem que guardar, tem que colocar as projeções, igual a gente falou na live anterior, igual tá lá no vídeo do YouTube, tudo gratuito para vocês, gente. Então, isso a gente bate na tecla, enche a paciência de vocês, porque a gente sabe que as pessoas têm preguiça de fazer ou tem medo de enfrentar o problema. Porque na hora que você faz essa planilha financeira, você tem que colocar também as suas dívidas, tem que saber colocar o seu credor, qual o valor da dívida principal, quanto que você pegou de emprestado, quantas parcelas são, quantas você já pagou, qual que é a taxa de juros, para você saber qual é o valor da sua dívida hoje, quantas parcelas faltam, qual que é a dívida que você vai atacar primeiro, qual que é a dívida que é mais fácil de pagar, a gente falou na live anterior. E aí, nesse mutirão que vai vir aí do governo, gente, não perca essa oportunidade. Uma excelente oportunidade, o governo está fazendo esforços juntamente com bancos e instituições financeiras, provavelmente eles devem reduzir juros, devem facilitar as renegociações. Então não perca essa oportunidade. Faça a sua planilha financeira, pelo amor de Deus. E não tem desculpa, não sabe fazer? Está disponível aí, live anterior, vídeo do YouTube. O único problema é que se você não for fazer é que se tiver com preguiça. Aí o problema é seu, não é meu. Eu estou fazendo a minha parte, agora vocês têm que fazer a sua parte. Tá? Outro ponto também que muitas das pessoas colocam a desculpa, fala assim, eu ganho pouco. Se eu ganhar mais, eu consigo investir, ou economizar, ou guardar, poupar. Mentira, gente. Se você não tem uma consciência financeira, se você não muda a sua mentalidade, a partir do momento que você começa a ganhar mais, automaticamente você gasta mais. Se você não tem uma mente blindada, se você não tem uma mente emocionalmente blindada, com consciência financeira, você não vai conseguir fazer isso. Não, eu estou ganhando mais. Vou comprar um tênis melhorzinho do que esse que eu já tenho. Não, eu tenho, até então era um Motorola, o celular que eu usava. Agora eu ganhei mais. Dá para comprar um iPhone, né, que é mais caro, melhor.
Não tem jeito, gente. Se você não tem consciência financeira, se aumenta o seu salário, você vai gastar o seu salário. E o que a gente está falando dessa consciência financeira, gente? Já tem uma estatística aí que aproximadamente 70% das pessoas que ganham loteria, Mega Sena, elas perdem o dinheiro em até 5 anos. Por quê? Não tem essa consciência financeira, não tem essa educação financeira. Então é importante vocês entenderem, é importante vocês acompanharem os nossos vídeos para vocês formarem a educação financeira, para vocês não caírem em tentação do ego, de querer comprar o produto melhor do que o seu vizinho, de que você vai lá no shopping, e aí é o que a gente vai falar das 17 dicas aqui hoje, para você não cair nessas tentações e outras dicas também. Isso é importante, para você não entrar nessa barca furada de vou ganhar mais, agora eu vou conseguir poupar. Você vai ver que você não vai conseguir poupar. Tá? E a gente já falou da matemática do desperdício, dos R$10 por dia, que isso vira em 10 anos 36 mil reais. Dá para fazer uma senhora festa, sem juros, gente. Então, não subestime pequenos valores. Tá? O problema não é o valor, o problema é a repetição. É você deixar ali, ó, esses R$10 você jogando no lixo todo dia. É um streaming, é um Spotify, um Netflix, um Amazon Prime, que você não assiste tudo, não dá conta, mas comprou na promoção, é promoção. Gente, isso é o maior golpe que tem, né? É promoção. Né? Outro dia, gente, a minha esposa caiu numa dessa que eu quase forquei ela. Ela faz compra de supermercado pelo online. Aí veio promoção de chips, né? Batata, Ruffles, baconzitos e tal. Quando chegou no supermercado, eu vi aquela quantidade de coisa que chegou. Eu falei, o que é isso, filha? Você ficou louca? Ah, era promoção. Gente, tem chips, tem 6 meses que tem chips lá em casa, até hoje. E como é uma comida que não é saudável, né? Enfim, caiu ali no golpe, golpe, entre aspas, da promoção. Então vamos lá, gente, sem enrolação, tá? Mas a gente gosta sempre de fazer esses alertas iniciais, porque a gente sabe que é uma dificuldade que as pessoas têm. Primeira dica, tá? Para você economizar. Gente, e muita gente tem vergonha disso, você acredita? Eu não canso de escutar. É pedir desconto. Né? As pessoas falam assim, nossa, eu tenho vergonha de pedir desconto. Eu vou parecer mesquinho, vou parecer pobre. Qual o problema, gente? Pede desconto, vai pagar à vista? Pede desconto. Sempre pede desconto, qual que é o problema? Tem desconto se eu pagar no Pix? Tem desconto se eu pagar à vista? Parcelado é tanto. E à vista? À vista quanto que é o desconto? Gente, pedir desconto não é nada... isso é educação financeira. Então você tem que pedir desconto sempre. Principalmente valores um pouco mais elevados. Elevado? É um tênis, é uma camisa, é uma roupa. Aí você vai subir um veículo, um carro, um imóvel. Gente, tem que negociar, tem que pedir desconto. Nunca aceita o primeiro valor de cara. Entendeu? Então você bota lá sandália da humildade, né? Óleo de peroba na cara. É tanto. Pagando à vista, qual é o desconto? A única coisa que você vai falar, o não você já tem, gente. Você não tem desconto. Qual é o problema? Vai falar, não tem desconto. Ok. Você vai ver que vai começar a aparecer um monte de desconto. Televisão, refrigerador. Se você chegar lá, for pagar à vista, tem desconto. Geralmente lá, se você for na loja presencialmente, né, o vendedor, o gerente, ele tem uma margem para te dar desconto ali, para a venda acontecer na hora. Então, a primeira dica, gente, pede desconto. Ah, mas Evandro, pedir desconto é só reduzir o preço. Pois é, reduzir o preço é economia. Um outro ponto que eu esqueci de falar, que eu falei que eu ia falar na live, a diferença entre economizar e poupar. Economizar é você deixar de pagar aquele valor, pagar um valor menor, e aí você vai economizar aquele valor. A consequência, né, mais lógica de você economizar é sobrar dinheiro para você poupar, para você guardar. E quando você guarda, você vai guardar num investimento, numa aplicação, tá? Num CDB, não na poupança, gente. Poupança é o pior investimento que tem, tá? Já temos aí uma live para trás falando sobre isso aí, tá? E então é interessante vocês entenderem que economizar
Eu saí do quarto, tá com a luz acesa, eu vou apagar, estarei economizando. Vou reduzir o meu tempo de banho, eu vou economizar na água e vou economizar na energia elétrica. Vou evitar desperdício de alimento, eu vou economizar no valor que eu não vou jogar fora da alimentação. Isso tudo são economias, economizar. Então essa que é a diferença entre economizar e poupar. Tá claro aqui, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, estou aqui à disposição. Segunda dica, que a gente já deu um spoiler aqui, evitar desperdícios. Tá? O que é esse evitar desperdício? Evitar colocar mais do que você coloca no prato que você vai comer, e aí vai jogar comida fora. E aí eu estou falando, pode ser em casa, pode ser num sacolão, porque você pagou por aquela comida. Lembra, gente? Ah, Ivan, nossa, mas é uma quantidade pouca. Lembra do que eu falei no início da live. R$10 por dia viram R$300 por mês, que viram 3.600 em um ano, que viram 36 mil em 10 anos, sem juros. Não estou colocando juros. Então lembra do que eu falei na live. É o que está vazando, aquele gota a gota dali que está vazando, da onde está indo o seu dinheiro. Tá? Então a gente está falando de desperdícios. Comida, colocar no prato, coloca menos e repete se for preciso, do que melhor você jogar fora, que é desperdício, é dinheiro jogado fora, seja num restaurante, ou seja num restaurante comida aquilo, ou seja em casa. Tá? Luz, é o que a gente já falou, gente, luz, aparelhos domésticos, se não está usando, se não tem ninguém assistindo, ar-condicionado, luz, reduzir o tempo do banho, isso tudo vai economizar energia, vai economizar em água. Academia que não é usada, gente, é o que mais acontece. As pessoas pagam a academia, virou o ano, nossa, eu vou começar o ano bem, eu vou fazer academia, saúde e tal, vai 15 dias, depois não vai mais. E aí, não vou cancelar, não, eu vou voltar, vai. E aí continua pagando, gente. Então, cancela a academia, é dinheiro jogado fora, é economia, né? Outro ponto, cara, gente, é ficar atrasando os boletos. Você paga multas, juros, sendo que se você se programar, se planejar, fizer a sua planilha financeira e destinar o seu dinheiro corretamente no mês, você vai evitar de pagar juros e multa, que é dinheiro jogado fora. Isso é desperdício. Então essa é a segunda dica, evitar desperdícios. Terceira dica, pesquisar sempre antes de comprar, gente. Pesquisa, vai na internet, gente, hoje é celular, internet, você pode pesquisar tudo. Há um tempo atrás, hoje eu nem sei mais, tá? Mas tinha um Buscapé, tinha um Zoom, que faz comparação de preços do que você for comprar. Tá? Então, gente, pesquisa. E você vai ver que essa pesquisa que eu estou falando, gente, vai estar relacionada a outros itens que eu vou falar mais para frente. Gente, entrar na internet, vou comprar uma televisão, tal marca, tal modelo. Se você jogar lá, já vai vir os preços todos. E aí eu decidi, vou comprar aqui. Vai lá na loja e pede desconto, que é a primeira dica que a gente falou. Pede desconto. Olha só, uma dica indo para outra, vocês vão ver que várias outras dicas vão estar aqui junto com essa. Então, pesquisar sempre antes de comprar. Quarta dica, controlar a despensa. O que é despensa? É o seu estoque lá de comida. Eu já citei aqui em umas lives anteriores, gente, e isso acontece muito. Né? Agora, recentemente, de novo, aconteceu lá em casa. Eu citei o caso de que eu gostava de comer salada, comprava milho verde porque eu gostava de misturar na salada. Aí depois eu vi que o milho verde tem muito sódio e aí eu parei de comer o milho verde. Só que eu não falei para minha esposa, e minha esposa também, na hora que ia comprar no supermercado, não olhava o nosso estoque na despensa. E ela continuou comprando o milho verde. Quando a gente foi ver outro dia, gente, tinha uma quantidade de milho verde, né? Por quê? Tem que controlar o estoque da despensa. Antes de fazer a compra, vai lá ver quanto que tem, o que você está gastando por mês. E agora, recentemente, foi com leite.
que aconteceu? A gente compra geralmente uma caixa de 24 caixas, né? E a gente vai colocando num canto lá. A gente não olhou a data de validade do leite. A gente foi colocando em frente o leite com a validade mais antiga, ela foi ficando para trás e a gente tinha que ter pego ele antes. Quando a gente foi ver, tinha um monte de caixa lá no fundo com leite azedo, perdendo. Por quê? Não tivemos o controle de estoque da despensa. Então é outra forma, gente, de vocês economizarem, controlar o estoque da despensa. Inclusive, eu já falei numa live anterior, vocês podem fazer também, envolver o seu filho para ele controlar o giro do estoque de cada produto. O que é isso? Por exemplo, a lata de milho. Se você comprou 5 latas de milho, aí você coloca um papelzinho embaixo da lata, aí coloca lá a data que você comprou, quantas unidades, 5, tá? Você pode até colocar o valor de cada um e o valor total. E à medida que alguém for retirando para fazer comida, coloca lá, menos uma lata, coloca a data, coloca tudo certinho. E aí coloca sempre a data, porque ali nessa ficha você vai conseguir saber qual que é o consumo de milho, por exemplo, tá? Consumo de milho por mês. E se você fizer nos seus outros produtos da despensa, você vai conseguir entender qual que é o seu consumo médio de cada produto no mês. Ou seja, facilita você fazer a lista de supermercado, olha, já dando um spoiler aí de outras dicas, e dentro da média que você consome. Porque aí você não vai comprar muito, né, e não vai empatar o dinheiro ali em muita coisa, e você vai conseguir fazer a administração, o gerenciamento desse seu estoque, sem ter que colocar muito dinheiro, sem ter muito que gastar e sem deixar de perder de produto, igual os casos que eu citei do leite aqui. Então é importante controlar, tá, a despensa da casa, o estoque. Quinta dica: vender coisas na casa que não utilizam mais. Gente, você dá uma volta na sua casa com esse olhar, você vai ver que tem um monte de coisa, né, que você não usa mais. Principalmente naquele armário cheio da bagunça, naquele quartinho da bagunça, lá na escada que você joga tudo, vai jogando. Gente, vocês vão ver que vai ter um monte de coisa para vocês venderem. Ah, Ivana, mas eu estou vendendo, não estou economizando. Claro que está economizando, gente. O dinheiro está parado num produto. Vou pegar um exemplo nosso lá em casa, no Xbox antigo, está lá parado. E eu posso fazer dinheiro com ele. Então é uma forma de economizar, porque ganhar dinheiro também é uma forma de economizar. Então vocês têm que pensar, abrir a cabeça. Então vender produtos que não estão sendo utilizados ou nem vão ser mais utilizados, gente, são formas de economizar, formas de entrar receitas em casa. E você faz recursos com isso. Vamos lá, sexta dica. Essa aí já foi até tema de live nossa. Pare de parcelar tudo, porque quem parcela tudo fica sem dinheiro. O tema da live, inclusive, foi esse. Quem parcela tudo fica sem dinheiro. Por quê, gente? Você não tem que sair comprando tudo que imagina, financiando através de crediário, através do rotativo do cartão de crédito com juros altíssimos. Para com isso, gente. Né? E você paga juros, você está pagando à toa. E vai estar numa dica lá na frente, eu vou até dar uma antecipada nessa dica, que é, primeiro, economiza, aí com o que sobra você poupa, guarda, investe, para depois você comprar. Sem juros, para que vai pagar juros? Segura sua ansiedade, para de antecipar o sonho do seu produto, do seu eletrodoméstico, das coisas, através de financiamento de empréstimo. Você está jogando dinheiro fora, você está deixando de economizar pelos juros. Então, quem parcela tudo fica sem dinheiro. Quando você vê, o parcelamento é uma falsa sensação de que cabe no seu bolso. A parcela de R$100, não, ela cabe no meu bolso. Mas aí, quando você vê, você tem 5 coisas parceladas de R$100. E aí entra o seu salário, acaba tudo. Gente, por quê?
são os R$ 500 das parcelas das coisas que você tem. Você começa a parcelar, não faz o seu controle, porque quase ninguém faz a planilha, faz o controle financeiro, e aí você perde a noção de quanto que você tem de dívida, quanto que você tem de parcela. Isso é preocupante, tá? Sétima dica: tenha um dia oficial para comprar as coisas necessárias. As coisas necessárias, tá? Por quê? Olha que bacana, minha esposa ela faz isso. Ela, geralmente na virada do mês, ela espera um pouquinho, né, para não pegar ali no início do mês que as coisas são mais caras, porque o pessoal recebe o salário, vai comprar, lei da oferta e procura. Tem muita gente comprando, eles aumentam o preço. Então, se você esperar um pouquinho ali no meio do mês, tá, é até melhor, porque a média do produto, dos preços dos produtos estão mais baixos. Tá? E aí minha esposa ela faz essa compra uma vez por mês. É o momento em que ela pesquisa, ela olha, ela vê onde está mais barato, qual o supermercado que está mais barato, qual o produto, os produtos principais mais caros. Então, aí ela faz aquela compra consciente, com a lista na mão, né, de acordo com agora a gente está aprendendo, com o giro do estoque, e nada mais além do que a lista, para não cair nos golpes da promoção, igual eu falei no início da live, que ela caiu, né? Porque são coisas que acontecem, gente. É compra por impulso. É o que a gente fala que 70%, eu não sei, 80%, pesquisas da Nielsen, que é uma empresa que pesquisa o varejo. Agora eu esqueci se é 70% ou 80%, mas é um valor alto, depois eu confirmo. Das compras são feitas na hora, por impulso. Se você esperar 24 horas, essa ansiedade, essa vontade de comprar cai para 10%. Já estou antecipando um monte de dica aqui, né, gente? Vocês já estão percebendo, tá? Então tem um dia oficial para fazer as compras. Pesquisa antes, faz a lista. Né? Ah, eu vou ter que comprar uma geladeira nova para casa porque a nossa estragou, está muito ruim, está difícil. Então, nesse dia, pesquisa, analisa, acompanha e não vai fazer compras por impulso, sem analisar, sem comparar preço, no supermercado sem fazer a lista, igual a gente já falou nas listas anteriores. Então, marca um dia, porque evita a compra por impulso, dá tempo para pensar, dá tempo de pesquisar. Né? Então, é importante, porque você não caia nas armadilhas do emocional. Oitava dica: você está no shopping, tá lá vai lá fazer shopping, não, vou fazer um lanche. Aí você vai andando nas lojas, nossa, olha aquilo ali, aquela roupa, que bacana aquela roupa, tal. Aí você fala assim, pô, deixa eu entrar para dar uma olhadinha e tal. Nossa, tá apertado no meu orçamento o preço, mas eu quero essa roupa. Gente, espera 24 horas para você decidir se você quer essa roupa ou não. 24 horas. Compra por impulso, consciência financeira, que a gente falou. Geralmente é o que eu falei aí, eu antecipei, né? Se você espera 24 horas, sai do local, sai da loja, sai do shopping, essa vontade de comprar cai para 10%. E aí dá tempo de você, o seu racional da sua cabeça, conversar com você e falar assim, não, realmente eu não preciso, não vai caber no meu orçamento, não vou comprar. Se mesmo assim você quiser comprar depois de 24 horas, aí a gente está falando bens de pequeno valor, tá, gente? Uma roupa, um tênis. Então, espere 24 horas. Você vai ver que você vai economizar muito, porque muitas das vezes fala assim, daqui a um dia, 24 horas, você fala, pô, eu precisava comprar aquilo aqui mesmo, não preciso comprar aquilo lá, não. Nossa, que isso, bobagem, gente. Nossa, olha. Você vai ver o tanto que você vai reduzir as suas compras. Compras de maior valor, tá? Um veículo, um eletrodoméstico, né? 5 mil reais, mais ou menos. Veículo, um imóvel, espera 7 dias, gente. 7 dias, porque não é fácil, tá? Então, são dicas aí para economizar. Nona dica: apague os aplicativos de compra do celular. Para que vai ter Mercado Livre, Shopee, Amazon e iFood? Para que, se você está com as dívidas toda atrasada, o financeiro está todo atrapalhado?
Apaga, gente. Para de comprar, para de ajudar, facilitar o seu dedinho nervoso a ter que ficar fazendo compra. O iFood, gente, é 10, 15 reais. De novo, lembra dos 10 reais por dia, 300 reais por mês, 3.600 por ano, 36 mil por 10 meses. Então, gente, apaga os aplicativos. Lembrando, gente, esses sacrifícios são por pouco tempo. Isso é até você organizar suas finanças. Faça a sua planilha. Tá aqui, gente, olha. Aqui, ó, da minha aula, ó, da aula da live anterior, que foi uma aula, tá? Como é que faz? Tá tudo aqui. Gente, não tem desculpa. Tá aqui. Faça a sua planilha. Tá lá no nosso canal do YouTube também, planilha eletrônica. Aqui eu mostrei como é que faz. A lógica tá toda aqui. Tudo simples, fácil. É mastigado. Então, cancela os aplicativos de compra do celular por um tempo, até você organizar suas finanças. Organizou, aí você vai ter o seu orçamento, cumpra o seu orçamento à risca, para não voltar ao erro que você cometeu. 10ª dica: pare de comprar para impressionar os outros. Tem gente que não tem dinheiro, né, na vida real, mas tem dinheiro no Instagram, tem dinheiro no Facebook, tem dinheiro no TikTok. Dinheiro entre aspas, né? Finge que é rico sem ter dinheiro. Aí tá todo endividado, cheio de dívida, nome no SPC, mas está com a última roupa da grife, o relógio, o iPhone nos 17, 16, mas não tem dinheiro na conta bancária. Quem está rico, gente, quem está rico, não tem a necessidade de mostrar dinheiro. Ele tem uma autoestima alta e ele tem a consciência financeira. Ele sabe que o dinheiro guardado ali, bem planejado, bem investido, e ele destinando, não, conscientemente, não, eu tenho dinheiro, está guardado, não tem dívida nenhuma, meu nome está limpo, eu vou comprar um determinado bem para mim, eu quero. Cabe no meu bolso, eu vou pagar à vista, vou pedir o desconto, vou fazer uma pesquisa antes. Gente, isso é ter consciência financeira. Ponto. Não tem problema, entendeu? Mas quem não tem, enquanto está com as dívidas toda atrapalhada, toda atrasada, gente, para de comprar para impressionar os outros. Segura o seu ego. Lembra que eu falei na live? Quem não controla as suas emoções, não controla o seu dinheiro, né? O ego quer impressionar os outros. Então, é aqui, ó. É o que a gente falou no início da live também. É emoção, é atitude, as decisões que você toma no dia a dia. 11ª dica: faça uma faxina financeira em casa. Aí, quando a gente está falando dessa faxina financeira, nós estamos falando aqui, ó, do controle da planilha. Por quê? Aqui nessa planilha você vai ver se você está pagando tarifa de banco. Gente, hoje em dia os bancos eletrônicos não tem tarifa. Banco Inter não tem tarifa de manutenção de conta, Nubank não tem tarifa, tem um banco, acho que é IT do Itaú também, que é um banco eletrônico para concorrer com eles, não tem tarifa. Migra para esses bancos. Para que você vai ficar pagando tarifa se outros bancos oferecem a mesma coisa e você fica pagando tarifa? É 110 reais por mês. Para quê, gente? Para com isso. Economizar, mudar a consciência, mudar a sua mentalidade financeira. Os streamings que a gente falou, tem gente que a gente olha quando faz a planilha, o cara tem Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, Apple TV. Aí eu pergunto assim, peraí, você assiste esse tanto de filme numa vezada só? Um só não serve, não? Que já tem um monte de filme? Para que você vai ficar pagando 20, 30 reais num, 20, 30 reais no outro, 20, 30 reais no outro e 20, 30 reais, se não for mais? Olha o dinheiro que está jogando fora, mas isso aí você vai enxergar se você fizer a planilha, o seu controle financeiro. Só se gerencia aquilo que se controla, gente. Guarda isso na cabeça, tá? Seguro, às vezes quando você faz a planilha, debita na minha conta um seguro que eu tenho lá, porque quando eu fui pegar o empréstimo,
o gerente do banco me obrigou a fazer um seguro com ele, que isso é proibido, venda casada não pode fazer isso, e eu sei que os gerentes do banco fazem, não permita isso, mas aquele seguro está debitando. Cancela o seguro, gente. Vai lá cancelar. Às vezes, se pelo aplicativo você consegue cancelar o seguro. Para quem que vai pagar seguro se você está passando uma dificuldade? Né? Aí entra a questão também, por exemplo, plano de celular. Todas as operadoras oferecem desconto, oferece aquilo. Pesquisa antes. Olha, recentemente, vou até citar um exemplo, né? Acho que eu já falei nas lives aqui. Recentemente, a minha esposa viu uma promoção no Mercado Livre que tem HBO, Amazon Prime, não sei mais o que, e aí eu pago a Claro Net, né? Que é TV a cabo. Quando a gente foi fazer as contas e botar um do lado do outro e falar assim, gente, se eu cancelar a Claro Net e pegar esse pacote aqui, eu vou ter praticamente a mesma coisa e vou economizar R$ 150 por mês. Gente, R$ 150 por mês. Isso é a faxina financeira. Tá na planilha. Tá? Outra coisa, cartão com anuidade. Para que você vai pagar cartão de crédito com anuidade se está cheio de cartão sem anuidade? Eles querem que você use o rotativo, que pelo amor de Deus, não usem o rotativo, que os juros é mais alto, é altíssimo, gente. É o que o Banco Central aí emitiu um relatório há 20 dias atrás, que todo mundo ficou assim, porque 101 milhões de pessoas no Brasil estão usando o financiamento do cartão de crédito. É de forma errada. Como eu falei aí em vídeo, em lives anteriores, gente, cada modalidade de empréstimo tem o seu empréstimo financiamento específico, com a taxa específica. Cartão de crédito, o rotativo, o cheque especial é para você usar e pagar tudo e no máximo 5 dias. É um emergencial. Eu vou comprar uma coisa, mas eu vou comprar pelo o valor que está lá no cartão de crédito, que é rotativo. Gente, faz crediário. A taxa é muito mais baixa. Então, começa a ter a consciência financeira, a mentalidade, a inteligência financeira. Não caia nessas questões. E cartão, gente, de crédito, você consegue pesquisar, vai ter cartão de crédito sem anuidade. Para que pagar anuidade? 12ª dica. Se você está em dificuldade, às vezes vale a pena você usar dinheiro vivo para pagar as coisas do dia a dia. Por quê? O cartão de crédito, você perde a noção, perde o controle. Eu vejo as pessoas falando muito, eu uso o cartão de débito, porque eu tenho controle. Pode ser uma, tá? Mas o dinheiro, você sente, você paga aquilo ali, e você sabe que se você está endividado, está todo apertado, aquele dinheiro ali vai te suar, vai te custar. Você vai dar aquilo ali, aí faz você sentir e começar a você parar de pagar cartão de crédito e de gastar além do que você queira. Entendeu? É lanches, é iFood, mercado, lazer. Às vezes vale a pena pagar em dinheiro. Inclusive uma dica que a gente dá, dica além aí da educação financeira, gente. Por exemplo, se você não consegue controlar, fazer um orçamento, né, no banco, você pode fazer um orçamento sacando o seu dinheiro. Aí você pega um envelope, tá? Você vai colocar no envelope o nome, por exemplo, para que é, vamos supor, educação dos filhos. Aí você vai colocar o dinheiro todo para pagar a educação dos filhos. Aí você vai pegar um outro envelope, para que é? Para saúde, é o plano de saúde. Aí você coloca o dinheiro, porque aquilo ali começa a te controlar. Por exemplo, esse aqui é dinheiro para lazer, esse dinheiro aqui é para lanche. Se você colocar o dinheiro no envelope, você vai começar a controlar e colocar quanto que tem, aí à medida que você vai tirando e vai colocando o saldo final. É uma forma de você controlar. É uma forma antiga que as pessoas usavam anteriormente, só que para você controlar o seu orçamento hoje, às vezes vale a pena. Então, pensa aí nessa dica, tá? Gente, se alguém tiver dúvida aí, fica à vontade para perguntar, tá? Fica à disposição. 13ª dica, que essa eu já falei, né? Eu dei um spoiler, eu antecipei, mas é porque às vezes está atrelado.
né, que é fazer a lista antes de ir ao supermercado. Faça essa lista de acordo com o seu estoque que está na despensa, o seu giro, fazendo comparações, pesquisa de preços. Faça uma lista e siga à risca essa lista. Não muda nada dessa risca. Não vá no supermercado com fome, porque quando você vai com fome, olha a emoção aí, você vai comprar coisas que além do que você queria, principalmente de comida, tá? Isso já é pesquisa, comprovado, e nem vá com pressa. Repara que no supermercado não tem relógio, gente. Eu tô falando porque eu já trabalhei em supermercado, tá? Então eu sei um pouco dessas artimanhas por trás. Supermercado não tem relógio, para não te apressar, então não vá com pressa, tá? Porque se você for com pressa, você compra produto sem pesquisar, sem olhar, sem comparar preço, aí você acaba levando mais caro. O supermercado, ele tem às vezes música light, tranquila, para você ficar relaxado, para você ficar mais tempo lá e ir consumindo. Só que se você tiver a lista, você vai comprar o que está na lista. Siga fielmente a sua lista, tá? 14ª dica. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Mente blindada. Você fez um orçamento aqui seu de quanto que você vai gastar nos próximos meses. Aprenda a falar não. Vai ser seu filho querendo que você compre tal coisa? Não. Vai ser os amigos te chamando para sair, para viajar? Fala não. Não cabe no meu orçamento? Não. Mente blindada, disciplina financeira, é isso. Não é fácil, tá, gente? Mas é isso. Você vai economizar com um monte de gasto que você ia ter, né? Gastos com os amigos. Lembrando, gente, a gente reforça muito. Isso é por um tempo, até você organizar suas finanças e reverter o seu quadro. Na hora que você organizar suas finanças e reverter o seu quadro, tiver seu orçamento, o seu orçamento já vai destinar um dinheiro seu. Você vai estar gastando consciente, de forma consciente, de acordo com o que você recebe. Estão percebendo a importância? Tá? 15ª dica. Não sabe usar o cartão de crédito? Você não tem essa disciplina financeira de o que você usou. O cartão de crédito é um meio de pagamento, gente. O cartão de crédito você compra, mas tem que pagar a fatura, o valor integral na data de vencimento. Ponto! Não entra no rotativo, não entra para pagar o mínimo ou parcelar. Se você não sabe fazer isso, pagar o valor da fatura, quebra o cartão de crédito. Cancela o cartão de crédito. É a economia que você vai fazer de não pagar juros, de não fazer compras à toa que você não precisava. Quebra o seu cartão de crédito, gente. Quebra. 16ª dica. Pergunta sempre, sempre que você for fazer uma compra, seu filho, usa para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia. Sempre pergunta, eu quero ou eu preciso? Se você quer, geralmente você não tem uma justificativa plausível. Então é algo que vem da emoção. Se você precisa, é porque está acabando e se você não comprar a comida da casa, vocês vão ficar com fome. Então, o quero e o preciso, ele é usado sempre para qualquer pessoa, para o seu filho, sua filha. Ah, eu quero comprar uma boneca. Mas filha, você já tem 15 bonecas ali, ó. Aí, o que os filhos fazem? Eu quero porque quero. É porque não tem justificativa. Então, quando a compra é eu quero, não compre. É compra emocional. Eu quero porque eu preciso, está acabando a alimentação da casa, está acabando o material escolar dos meninos, então eu vou ter que comprar. Então, é a diferença, pergunte sempre, eu quero ou eu preciso. Isso é uma forma de você economizar. E 17ª dica, que a gente prometeu aqui, gente. A 17ª dica, a gente já até antecipou, gente. Você fez esses 16 passos de economizar. E aí você economizou. Sobrou dinheiro, porque você economizou, sobrou dinheiro, ou seja, você vai poupar esse dinheiro, você vai guardar esse dinheiro, você vai investir no mercado financeiro para você ganhar juros,
para você botar o dinheiro trabalhando para você. E aí, a partir daí, que você vai fazer as compras. E não o inverso. Comprar primeiro para depois pagar. Porque se você comprar primeiro para depois pagar, você vai pagar juros desnecessários. Aprenda a segurar sua ansiedade, aprenda a ter disciplina, aprenda na plantação, não é assim? Você pega, escolhe a semente, tem que ter paciência, separa as melhores sementes, aí você vai adubar a terra, vai preparar a terra, aí você vai pegar a semente, vai colocar na terra com paciência, com calma, depois você vai fechar a terra, vai adubar, vai colocar água, vai tratar, tirar o mato que vai nascendo ao longo do tempo, para depois de um tempo você colher. A finança é assim também. Você tratar bem o seu dinheiro é isso. É você tratar com carinho o seu dinheiro, tratar o seu orçamento do seu dinheiro, o quanto que sobra, onde você vai investir, fazer esse controle. Se você está apertado, faça esse controle semanal, diário, semanal, depois passa para quinzenal e não pode passar de mensal. Quem investe tem que fazer esse controle mensal. Tá bem, mas tem que acompanhar. O investimento está acompanhando o que você esperava ou não? Então, gente, o caminho é você economiza essas 16 dicas, né? A 17ª é você economiza, vai sobrar dinheiro, guarda o dinheiro, poupa o dinheiro para depois você comprar e não ter que pagar juros se fizer o inverso. Você está economizando por não pagar juros. Então, isso é consciência financeira, isso é disciplina financeira, é segurar as emoções. Isso que a gente está falando nas lives todas aqui, né? E muita gente fala assim, nossa, mas tá difícil. Tá difícil, mas o pior do que isso é você ganhar pouco e você desperdiçar o seu dinheiro. Pensa que o seu dinheiro é o seu suor, é o seu trabalho. Você lutou por isso. Você batalhou por isso, para você ganhar o seu salário, e você não vai cuidar do seu salário, do seu dinheiro, da sua saúde financeira. A sua saúde, você cuida todo dia, não é? Escova dente, toma banho, lava a mão, não é todo dia? A saúde financeira também é todo dia. Mas como é que é isso, Evandro? Isso. Controla, anota o que você gastou hoje, com o que você gastou, o valor que você gastou. Chegou em casa, ou usa no celular, chegou em casa, passa para a planilha financeira. Começa a acompanhar os seus gastos diários. Eu, particularmente, hoje eu só uso cartão de crédito, né? Então, meu controle todo, mal gasto dinheiro. Hoje eu nem uso mais dinheiro. Então, o meu controle é todo feito pelo extrato bancário ou o extrato do cartão de crédito. Facilita muito para mim. E eu uso o cartão de crédito consciente. Nada de pagar o mínimo, pago a fatura, o valor integral e tem um monte de benefício. Se você usar o cartão de crédito da forma correta, ele é seu aliado, seu melhor amigo. Agora, se você não usa o cartão de crédito da forma correta, ele é seu inimigo, gente. Então, presta atenção nisso. E, gente, de novo, quem tiver dúvida pode mandar, pode perguntar. A gente está caminhando aqui para a fase final. Nós falamos aí das 17 dicas para economizar e o seu dinheiro sobrar, né? Então tem muita dica bacana, né? Pedir desconto, planejar as compras, pesquisar preço, não comprar por impulso, separar um dia específico para as compras, que mais que a gente falou aqui? Então tem muita dica, tá? E a ideia é a gente poder ajudar. E coloca na cabeça, gente, fica aí de lição dessa live. R$ 10 por dia, são R$ 300 por mês, são R$ 3.600 por ano, são R$ 36 mil em 10 anos. Sem contar os juros se você estiver investindo esse dinheiro. Lembra, de grão em grão, a galinha enche o papo. Com finanças é a mesma coisa. Então cuida direitinho da sua finança, cuida do seu dinheiro, faça a sua planilha, seu orçamento aqui, ó. Olha a live anterior, as lives anteriores tem um monte de dica bacana.
Olha lá no canal do YouTube, tem o nosso vídeo explicando como fazer a planilha financeira, tudo gratuito, gente. Não tem desculpa para vocês saírem dessa confusão de dívidas e poder pegar essa oportunidade que vai vir aí do mutirão de quitar dívidas ou negociar dívidas que o governo vai liberar. Mas para isso você tem que estar pronto com sua planilha, tudo certinho. Tá joia? Gente, agradeço aí pelo tempo que vocês despenderam comigo aí, com a gente, tá? Muito obrigado por vocês acompanharem a gente. Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar aqui no comentário da live, ela vai ficar gravada, vai ficar salva no canal do YouTube, onde vocês quiserem. A gente está aqui para ajudar, tá bom? Agradeço demais, uma boa noite e fiquem com Deus.